Oi pessoal, tudo bem? Vamos fazer arte? Na aula de hoje a gente vai conversar, vai fazer uma atividade sobre o mesmo tema que a gente fez, que a gente conversou na aula passada, que é um desenho de observação. Nós vamos olhar aquele objeto e vamos desenhá-lo. Só que a gente vai fazer hoje de uma forma diferente. Nós vamos criar a nossa própria composição, o nosso próprio objeto a ser desenhado. E a gente vai fazer uma natureza morta. Hoje nós vamos falar sobre o gênero de pintura e desenho natureza morta, que é um tipo de desenho em que o artista escolhe alguns elementos para reproduzir, para desenhar, para tirar fotografia ou para pintar. Podem ser alguns gêneros de pintura, né? Podem ser retrato, quando a gente desenha uma pessoa, pode ser paisagem, quando a gente desenha um lugar, ou natureza morta, quando a gente desenha alguns elementos. Natureza morta é um tipo de pintura em que se vê seres inanimados, como frutas, louças, instrumentos musicais, flores, livros, taças de vidro, garrafa, jarras de metal, porcelanas, dentre outros objetos. Então, agora a gente vai ver alguns exemplos, alguns artistas que desenharam naturezas mortas. Nessa obra, o artista criou uma composição sobre a mesa com vários elementos e aí ele desenhou. Tem algumas comidas, tem uma jarra, uma taça, pães, e tem várias coisas que o artista colocou ali, ou ele viu aquela cena que estava acontecendo e achou interessante de pintar. Aqui outra natureza morta com copo, queijo, manteiga e bolo. Essa natureza morta é lá da Holanda, do ano de 1585, de muito tempo atrás. Aqui a gente pode ver um vaso com flores, um vaso com girassóis, e o artista escolheu desenhar essa composição, o artista Vincent van Gogh, em 1889. Então, ele criou essa composição sobre uma mesa amarela, uma parede azul, um vaso amarelo e marrom ali, e ele colocou vários girassóis e desenhou essa natureza morta. Do lado do artista George Morandi, Natureza Morta, de 1939. Ele não dá para perceber muito bem ali onde acaba a mesa, onde começa a parede. Ele fez mais ou menos o mesmo tom, os dois, né? E dá para ver várias garrafas, taças e alguns candelabros com velas. Então, aqui a gente vê duas telas pintadas por Paul Cézanne. Natureza Morta com Maçãs, a primeira, 1890. E a segunda também, do ano de 1890. E aí ele fez uma composição ali com tecido, maçãs, garrafas. E aí ele organizou essa composição e pintou. Os outros dois quadros aqui, a gente vê a natureza morta sobre uma mesa, um jarro de flores, frutas, peixes. E a gente vê um pouco lá da casa, né? Uma varanda, vê as coisas que tem lá fora. Na outra, de Cândido Portinari, a gente vê a toalha em cima da mesa, as frutas, as garrafas, o quadro lá na parede. Então, todos esses tipos de composição são natureza morta, né? Pode pintar a parede, o quadro ou apenas os elementos, né? A mesa. Aqui tem duas composições, uma de Roy Lichtenstein, Natureza Morta Cubista, do ano de 1974. A gente vê algumas frutas, um cachimbo, prato, vários elementos ali, como se fossem sobrepostos em várias telas, né? Tem várias coisas cortadas assim. E na outra, de Henri Matisse, Natureza Morta com Romance. Então também dá para ver uma janela, uma árvore lá, como se ela estivesse fora da sala, do quarto.
A gente vê a composição na mesa com pratos e frutas. Essa outra aqui, as duas são de Pablo Picasso e os elementos são mais misturados, né? Muitas cores, são arte cubista e a gente não consegue identificar bem rápido assim quais os elementos, mas tem frutas, tem jarra, tem a mesa, tem a travessa e a gente observa sempre esses elementos que se repetem no estilo da natureza morta. Então, pessoal, nós vimos que natureza morta pode ser qualquer composição em que o artista coloque objetos para que ele possa desenhar, né? Serve como uma forma de estudo, que o artista pode sempre desenhar, e uma forma legal de fazer uma composição interessante, porque o artista escolhe as coisas que ele vai colocar ali, coloca de um jeito legal, interessante, que ele acha bonito, e aí desenha, tá? Então, vocês vão fazer isso hoje. Vão colocar objetos, podem ser frutas, flores, livros, caneca, utensílios de cozinha, né, prato, copo, garrafa. Vão montar uma composição, podem olhar alguma dessas que passou no vídeo, pode pausar o vídeo e tentar reproduzir a mesma composição, e aí vocês vão olhar e vão desenhar, tá? E aí a gente vai usar aquela técnica para dar finalização. A gente não vai colorir, a gente vai deixar em preto e branco, mas a gente vai tentar dar volume nessa atividade. Então, aonde não bate a luz, aonde é mais escuro, vocês vão forçar mais o lápis, vão deixar mais escuro. Aonde bate mais luz, aonde é mais claro, vocês vão deixar o lápis bem suave, assim, vão forçar bem pouquinho o lápis sobre o papel e vão deixar mais claro e vão tentar conseguir diferentes tonalidades no grafite. Tá bom, pessoal? Espero vocês na próxima aula. Um beijão. Até lá. Tchau.